Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário, vereador Fábio Júnior, para que faça a leitura da ordem do dia. Pedido de informações número 11 de 2020, de autoria da vereadora Luzia Barbosa Neto. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe a essa Casa qual o valor foi gasto com publicidade, tanto legal quanto institucional, nos últimos 3 anos, detalhado ano a ano. Justificativa no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 10 de fevereiro de 2020, vereadora Luzia Barbosa Neto, do PTB. Pedido de providências número 040 de 2020, de autoria do vereador Anilton João Venério. Para que o Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes um patrulhamento em toda a parte do Guará Norte e no bairro Guará. Justificativa: faça necessário esse pedido, pois os moradores do bairro estão reclamando que tem muitos buracos. Então seria um patrulhamento, vereador. Muitos buracos, dificultando a passagem de pedestres e carros. Xangri-Lá, 10 de fevereiro de 2020, vereador Anilton João Venério, do PDT. Pedido de providências número 041 de 2020, de autoria do vereador Valdir Roxo. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, que seria a Secretaria do Bem-Estar Social, providencie medicamentos conforme receitas médicas para um menino William Oliveira Ferreira, de 9 anos, morador da rua Amazonita, 1775, no balneário de Rainha do Mar. Justificativa: faça necessário ser pedido, haja visto que se trata de um menino que necessita de um tratamento médico relevante, visto que a família não tem condições para arcar com os valores dos medicamentos, pois é uma família carente. Por isso, esse vereador pede que a assistente social vá até o local, acima citado, para fins de constatação e contemple a criança com os medicamentos necessários. Xangri-Lá, 10 de fevereiro de 2020, vereador Valdir Machado da Silveira, do PSC. Leitura dos projetos, primeira leitura. Primeira leitura do projeto de lei número 09 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a outorgar permissão de uso de áreas para a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, para a construção de estações elevatórias de esgoto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar permissão de uso das áreas abaixo delineadas pertencentes ao município de Xangri-Lá, com as seguintes descrições. AB 2.3, uma área de 186,36 metros quadrados destinada à seção de uso localizada na Alameda Central da Rua Taquarimirim, em Xangri-Lá, com as seguintes descrições. O ponto 1, ponto de amarração, situa-se na interseção do alinhamento do meio-fio sudoeste da Rua Rio Taquari Mirim, com o alinhamento do meio-fio sudoeste com a Rua Rio Ibirapuitã. AB 4.1, uma área de 110,07 metros quadrados, destinada à seção de uso, localizada na praça pública da Rua Rio dos Sinos, em Xangri-Lá, com a seguinte descrição. O ponto 1, que é o ponto de amarração, situa-se a interseção do alinhamento predial nordeste da Rua Rio dos Sinos com o alinhamento predial noroeste da Avenida Beira-Mar. A EEB 4.3, uma área de 23,04 metros quadrados, destinada à seção de uso no passeio e no leito da Rua Rio Douradinho, localizado em Xangri-Lá, com a seguinte descrição. O ponto P1, que é o ponto de amarração, situa-se a interseção do alinhamento do meio-fio sudoeste da Rua Rio Douradinho com o alinhamento do meio-fio sudoeste da Rua Rio Jacuí.
AB 5.1, uma área de 205,24 metros quadrados, destinada à seção de uso, localizada na praça pública na Rua Rio Guarita, em Xangri-Lá, com a seguinte descrição. O ponto 1 situa-se na interseção do meio-fio nordeste da Rua Rio Guarita com a interseção do meio-fio noroeste da Avenida Beira-Mar. Artigo 2º. A presente lei tem como objetivo a permissão de uso gratuita de áreas públicas destinadas à execução das estações elevatórias do esgoto AB 2.3, AB 4.1, EEB 4.3, EBE 5.1, partes integrantes do sistema de esgoto sanitário do município de Xangri-Lá. Artigo 3º. A presente seção de uso vigorará com caráter irretratável e irrevogável até o término do contrato do programa firmado entre Corsã e o município de Xangri-Lá, sendo prorrogável por igual período nos termos e prazos previstos no contrato de programa. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar a este Poder Legislativo autorização para que o Poder Executivo outorgue permissão de uso das áreas pertencentes ao município de Xangri-Lá destinadas à execução das estações levatórias de esgoto AB 2.3, AB 4.1, EEB 4.3 e EBE 5.1, partes integrantes do sistema de esgotamento sanitário do município de Xangri-Lá, que com a competente autorização e firmatura do termo de permissão de uso com a Corsã, a concessionária iniciará as obras de implantação das estações elevatórias de esgoto, partes integrantes do sistema de esgoto sanitário do município de Xangri-Lá, possibilitando, após sua conclusão, a extensão de redes de coleta de esgoto em áreas significativas do município, permitindo aos munícipes a ligação na rede. Considerando que o investimento em saneamento é importante para o desenvolvimento do município, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa. Xangri-Lá, 7 de fevereiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Primeira leitura do projeto de lei número 010 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Xangri-Lá e da outras providências. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. O quadro de servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Xangri-Lá, o PREV Xangri-Lá, é composto dos seguintes quadros pessoais. 1. Quadro de provimento efetivo. 2. Quadro de cargos em comissão e função gratificada. Parágrafo único. O quadro de cargos em comissão e função gratificada referidas no inciso 2 deste artigo, bem como as demais disposições relativas às funções de confiança, são objetos de legislação específica. Artigo 2º. O plano de carreira dos servidores do PREV Xangri-Lá, integrantes do quadro de provimento efetivo, é o estabelecido nesta lei. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, define-se como 1. Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número e remuneração certa. 2. Categoria funcional, é o agrupamento de cargos de mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituídas de padrões e classes. 3. Carreira, o conjunto de cargos para os quais os servidores poderão ascender através das classes mediante promoção. 4. Padrão, a identificação numerária do valor e vencimento da categoria funcional, identificada pela lei que estrutura o Poder Legislativo. 5. A classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituída a linha de promoção identificada nesta lei, alfabeticamente de A a J. Seção 1 das categorias funcionais. Artigo 4º. As categorias funcionais integrantes do quadro efetivo, com seus respectivos padrões de vencimento básico, são objeto de lei específica. Seção 2 das especificações das categorias funcionais. Artigo 5º. Especificações das categorias funcionais para os efeitos dessa lei é a diferença de cada um relativamente às atribuições,
responsabilidades e dificuldades do trabalho, bem como as qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que integram. Artigo 6º. A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 1. Denominação de categoria funcional. 2. Padrão de vencimento e horário de trabalho. 3. Descrição sintética e analítica das atribuições. 4. Condições de exercício das atribuições. 5º. Requisitos para o provimento, incluindo o grau de escolaridade, instrução, a idade e outros especiais, de acordo com as atribuições do cargo. Seção 3. Do recrutamento. Artigo 7º. O recrutamento para cargos efetivos se dá mediante concurso público para a classe inicial de cada cargo. O regulamento contido na Lei nº 419, de 24 de maio de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos no município, e alterações. Parágrafo único. Acentua-se no disposto do caput deste artigo o servidor municipal ativo, que por força do concurso público prover cargo ou da outra categoria funcional, caso em que será aproveitado na classe de seu cargo de origem e terá respeitado seu tempo de serviço para todos os efeitos, inclusive de promoção. Seção 4. Do treinamento. Artigo 8º. O prévio singular promoverá treinamentos periódicos para seus servidores a fim de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando a otimização das atividades. Artigo 9º. O treinamento será interno, quando executado pela própria administração municipal; externo, quando executado por órgãos e entidades especializadas, atendendo às necessidades verificadas. Parágrafo único. O treinamento recairá preferencialmente nos servidores diretamente envolvidos nas atividades correspondentes. Seção 5. Das promoções. Artigo 10. A promoção, para efeitos dessa lei, é a passagem do funcionário detentor do cargo provimento efetivo de uma classe para imediatamente superior, dentro da mesma categoria funcional. Parágrafo único. As categorias funcionais são compostas de 10 classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sendo a classe A e J, respectivamente, a inicial e a final de carreira. Artigo 11. As promoções estabelecerão o critério de tempo de exercício em cada classe. Parágrafo único. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será de 3 anos completos. Artigo 12. A contagem de tempo de exercício para efeitos de promoção do que trata a lei será: 1. Interrompida, iniciando-se um novo período sempre que o servidor somar 4 penalidades de advertência. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. C. Completar 10 faltas injustificadas. 2. Suspensa durante o período em que o servidor estiver usufruindo: A. Das licenças e dos afastamentos não remunerados previstos na Lei 419 de 90 e alterações. B. Das licenças para o tratamento da própria saúde, quando excederão a 90 dias, inclusive em prorrogação, salvo os decorrentes de acidentes de serviço. E C. Das licenças para tratamento de saúde de pessoas da família. Artigo 13. Para todos os efeitos, será considerado provido o membro do quadro de provimento efetivo aposentado ou que vier a falecer, sem que tenha sido efetivado a promoção que lhes coubesse. Artigo 14º. Artigo 14. A promoção terá vigência a partir do primeiro mês seguinte, aquele em que o servidor completar o tempo de exercício exigido, contando o início do tempo a partir da data da nomeação do servidor do cargo. Capítulo 3. Do plano de pagamento. Artigo 15. Os vencimentos básicos dos cargos de provimento efetivo serão obtidos a partir do padrão correspondente à inicial, fixado em lei, sobre o qual incidirão de forma cumulativa os percentuais correspondentes às classes anteriores, aquela em que se situa o funcionamento, conforme a tabela abaixo. O vencimento, padrão de vencimento e as classes de A a J em 8%. Projeto de lei número artigo 16º, os detentores de cargo de provimento efetivo com estágio probatório completo que possuírem grau de escolaridade superior ou exigidos nas especificações para o seu exercício terão direito a uma gratificação de incentivo a título GIT,
a ser calculada com base na incidência dos seguintes percentuais não cumulativos sobre a remuneração da classe onde o servidor encontra-se do cargo titulado. 5% para a titulação do ensino fundamental e ensino médio, 10% para a titulação do ensino superior, 15% para a titulação, especialização ou pós-graduação reconhecida pelo MEC, 20% para a titulação e mestrado reconhecido pelo MEC e 25% para a titulação de doutorado reconhecido pelo MEC. Parágrafo único. A gratificação será paga a partir do primeiro dia do mês de subsequente ao de sua concessão, observados os requisitos presentes na lei. Artigo 17. Grau de escolaridade superior aos exigidos nas explicações para o exercício do cargo, para os efeitos dessa lei, correspondente ao nível de instrução superior ao exigido para o ingresso do respectivo cargo, desde que não tenha sido utilizado como comprovante de escolaridade para a inscrição ao concurso para o provimento do cargo titulado. Artigo 18. O valor da referência salarial atribuída a essa lei corresponde ao valor vigente no primeiro dia do mês de sua aprovação. Artigo 19. Somente será feita transferência de um funcionário para outro local de trabalho mediante interesse de ambos. Artigo 20. O custeio das despesas previstas nessa lei será suportado por recursos do PREV Xangri-Lá, autorizado na Lei nº 2.114, de 27 de novembro de 2019. Artigo 21. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa estabelecer o plano de carreira dos servidores públicos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Xangri-Lá em razão da autarquia ter sido criada em 2014 e os seus servidores não possuírem plano de carreira próprio, apesar da autonomia, independência e orçamento próprio da autarquia. Nesse sentido, o Conselho de Administração do PREV Xangri-Lá propõe que o plano de carreira seja igual ao dos servidores do Poder Executivo Municipal, com vista à valorização e simetria com os demais servidores. Dessa forma, remetemos a essa Egrégia Câmara de Vereadores o presente projeto de lei a fim de ser apreciado. Xangri-Lá, 7 de fevereiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Primeira leitura do projeto número 11 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Cria Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dos Servidores Públicos Municipais de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, no âmbito da Administração Pública Municipal, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho e tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde dos servidores públicos municipais de Xangri-Lá. Artigo 2º. A CIPA será constituída por servidores do quadro efetivo do Poder Executivo do município de Xangri-Lá. Artigo 3º. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 90 dias contados da data da sua publicação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para criar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, no âmbito da Administração Pública Municipal de Xangri-Lá. Conforme norma regulamentada na NR 5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA é regulamentada pela Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, nos artigos 162, 165 e pela norma regulamentadora 5, a NR 5, e embora no âmbito do município a atividade laboral dos servidores seja regida por regulamentos próprios, não se pode desprezar a relevância dos trabalhos que podem ser desenvolvidos por uma Comissão de Prevenção de Acidentes, especialmente no que se refere à melhoria das condições de trabalho dos servidores municipais em termos de saúde e segurança, e que, indubitavelmente, refletirá em melhoria na qualidade de vida de todos.
A Constituição da CIPA tem como objetivo promover ações educativas visando a organização e melhoria das condições de trabalho dos servidores, investigar acidentes de trabalho, avaliar e relatar as condições de risco do ambiente de trabalho, sugerir mudanças e acompanhar sua implementação. Assim sendo, submeto a presente proposta ao sábio crivo deste colendo plenário, confiando na sua aprovação. Xangri-Lá, 4 de fevereiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Primeira leitura do projeto de lei número 02 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Educação e Cultura para o ano letivo de 2020, pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 1, cargo, professor de língua inglesa, padrão 9. Quantidade 2, professor de língua portuguesa, padrão 9. Quantidade 1, professor de ciências, padrão 9. Quantidade 40, professor de educação infantil, padrão 9. Artigo 2º. A contratação de que tratam o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01 de 2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores contratados por essa lei, facultativamente ao vale alimentação, previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais, com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias das respectivas secretarias contratantes. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente professores para o ano letivo de 2020, para a Secretaria de Educação e Cultura pelo período de 12 meses. Conforme o levantamento da Secretaria de Educação, estima-se que aumentará em 550 o número de alunos com a inauguração e funcionamento do novo prédio da EMEI, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Prestes, em Rainha do Mar, do novo prédio da EMEI Sementinha, com a ativação de 12 turmas no prédio antigo da EMEI Sementinha e 4 novas turmas na EMEI Rainha do Mar. O objetivo é se atender também às liminares do Ministério Público e terminar com a lista de espera na educação infantil e no ensino fundamental. Com o aumento do número de alunos, aumenta-se também o repasse dos recursos do Fundeb. Dessa forma, envio a presente proposta, confiante da sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Primeira leitura do projeto de lei número 013 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria da Assistência Social pelo período de 5 meses, a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 5, cargo, função, cuidador, padrão 21. Artigo 2º. As contratações de que trata o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01 de 2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores contratados por essa lei, facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais, com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias das respectivas secretarias contratantes. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente cuidadores para a Secretaria da Assistência Social pelo período de 5 meses.
Justifica-se a contratação em razão da alta demanda na casa de acolhimento que está causando sobrecarga para a equipe. Conforme disposição na resolução do CONANDA, de 18 de junho de 2009, a casa de acolhimento com capacidade de 10 acolhidos deve-se contar com a equipe mínima de um servidor e um auxiliar para o plantão. No momento, como a equipe está reduzida, alguns plantões estão somente com a plantonista. Ressaltamos que as contratações são extremamente necessárias, pois o objetivo é somente proporcionar às crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento ficarem sob a tutela e responsabilidade do Executivo Municipal. Dessa forma, envia a presente proposta para que seja apreciada, confiante da sua aprovação. Xangla, 7 de fevereiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Primeira leitura do projeto de lei número 014 de 2020, de autoria do vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Nomeia a rua Luiz Maia, o logradouro público localizado no distrito de Rainha do Mar, no município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no distrito de Rainha do Mar, no município de Xangri-Lá, conforme abaixo se apresenta. 1. Oficializa com a denominação de Rua Luiz Maia, a hoje popularmente chamada de continuação da Rua 13, ou o Beco 13, que no georreferenciamento está nomeada como Rua X, que possui seu início na passarela Argemiro Pereira, numa extensão de aproximadamente 106 metros, até o seu fim em frente ao lote 09 da quadra 142 e ao sul da mesma passarela, numa extensão de aproximadamente 100 metros, até o lote 01 da quadra 141, conforme o mapa em anexo ao projeto. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a colocar placas indicativas com o nome, com a nova denominação da rua, bem como lançar o nome no mapa de zoneamento do município. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereador Xangri-Lá, vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Justificativa. Esse projeto tem como objetivo homenagear um dos primeiros moradores dessa rua, a qual não tem nomeação ainda, apesar de existir há muitos anos e ser chamada de diversas formas pelos habitantes da mesma e seus visitantes. Luiz Carlos Alves da Silva, popularmente chamado de Sr. Maia, natural do município de Terra de Areia, da comunidade chamada Boa Vista, nasceu em 1º de junho de 1944, filho de Antônio Maia da Gama e Gracilina Alves da Silva. Casou-se aos 22 anos com Maria Olga Lima da Silva e tiveram 5 filhos: Marisa, Maria Luísa, Paulo César, Fábio, Lúcia e Fábio. Saíram de Terra de Areia há 34 anos e vieram residir na parte rural do município, trabalhando com a criação de gado e demais afazeres da lida do campo. Durante 4 anos. Depois que saiu da fazenda, seu Luiz Maia, como era conhecido por todos, passou a trabalhar como açougueiro em diversos comércios da nossa região, conhecido por sua grande agilidade com o manuseio da faca, e reconhecimento dos cortes e da criação de gado. Podemos dizer que foi um dos maiores profissionais do nosso comércio local nessa categoria, deixando esse legado a seus filhos, homens, que seguiram com muito orgulho a profissão do pai. Ultimamente morava com sua esposa e seu filho de coração, João Ramires. Luiz Maia, durante sua jornada, ainda teve 10 netos e 10 bisnetos. Veio a falecer dia 12 de agosto de 2018, aos 75 anos de idade. Certo de que o presente projeto de lei será analisado e acolhido por todos os nobres colegas, tenho a imensa satisfação em poder homenagear esse cidadão que muito ajudou no crescimento do nosso município, principalmente na comunidade de Rainha do Mar, onde residiu até o fim de sua vida. Vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Primeira leitura do projeto de lei. Primeira leitura do projeto de proposta de emenda à lei orgânica, número 01 de 2020, de autoria do Executivo Municipal.
Altera o inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação: deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como as formas e os meios de seu pagamento. Artigo 2º. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Ingressamos nessa Casa Legislativa com a presente proposta de emenda à Lei Orgânica, com o objetivo de viabilizar a tramitação do projeto de lei número 02 de 2020, já de pleno conhecimento dessa Casa Legislativa. Tal medida se mostra necessária no sentido que as operações de crédito concedidas ao poder público estendam seus prazos de pagamento, viabilizando a possibilidade de operações financeiras que ultrapassam o prazo de 4 anos, o que hoje é impedido pelo dispositivo que se busca alteração. Isto posto, acredite-se que esse mecanismo é fundamental para respeitarmos os princípios constitucionais, evitarmos prejuízos e possibilitar que o município seja beneficiado com as ofertas de crédito que o mercado atualmente oferece ao setor. Por todas essas razões, solicitamos a apreciação e aprovação da presente proposta de emenda à Lei Orgânica, por parte dos nobres edis. Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, colhendo a oportunidade para respeitosamente cumprimentá-lo, vem a presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, apresentar a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Solicita a costumeira e especial atenção dessa Casa para que seja dado o legal andamento na proposta. Agradecendo a atenção dispensada, subscrevo-me atenciosamente, colocando à inteira disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários. Cordialmente, Silon Rodrigues Silveira, Prefeito Municipal. Convido o secretário para que faça a leitura dos projetos em segunda leitura. Segunda leitura do projeto número 06 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Estabelece o índice para concessão da revisão geral anual aos servidores municipais, agentes políticos, ativos, inativos e pensionistas. Exposição de motivos. Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei que tem por finalidade estabelecer o índice da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. A revisão prevista na Lei nº 1851, de 2016, abrange servidores municipais, agentes políticos, ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta do município de Xangri-Lá. O percentual proposto é uma média dos últimos 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, dos índices IPC, FIPE, IPCA, IBGE, INPC, IBGE, IGPM e IPC e IEP. Conforme parágrafo 2º do artigo 3º da referida lei, o maior índice terá peso 10 e os demais peso 1, conforme cálculo do valor médio em anexo. Dessa forma, remetemos a essa Egrégia Câmara de Vereadores o presente projeto de lei a fim de ser apreciado. Xangri-Lá, 28 de janeiro de 2020. Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Segunda leitura do projeto de lei número 07 de 2020, de autoria do vereador Valdir Machado da Silveira. Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água da Corsan. Exposição de motivos. O presente projeto de lei se impõe, tendo em vista que visa a diminuir o valor pago pelos consumidores na conta de água, de forma expressiva, uma vez que o ar, na tubulação de abastecimento, colabora para o aumento do preço do consumo final,
conforme notícias que vêm amplamente sendo vinculadas nos meios de comunicações, entre eles o Jornal Nacional e o Fantástico, cujas reportagens, se foram de interesse dos nobres pares, se necessário, poderem ser reproduzidas junto ao plenário da Casa, em aparelho eletrônico de mídia apropriado, quando das deliberações do mesmo comprovando o exposto. Assim, em aprovando a matéria, corrigiremos uma injustiça, onde os consumidores vêm pagando por um serviço que não consomem, sendo, portanto, um valor indevido, em especial quando comprovado que dentro dos canos corre junto com a água bolhas de ar, passando no aparelho medidor como água. Também após quando da falta de água. A pressão do ar é maior ainda que a pressão da água, até porque não há existência de água até chegar. No entanto, o hidrômetro corre de forma acelerada a olho nu, pagando-se tudo como água, que não foi consumida. Por fim, tenho que o presente projeto não sofre de vício de origem. Eis que não é a intenção deste vereador criar reduções de valores arrecadados para a Corsã, mas sim em defesa do consumidor, que vem pagando, em parte, vento por água, ao mesmo tempo que é a obrigação da concessionária de instalar o equipamento de efetivação de serviços de melhor forma possível, que, aliás, já é um dever de concessionária. Valdir Machado da Silveira, presidente da Casa e vereador do PSC. Segundo leitura do projeto 08/2020, de autoria do Executivo Municipal. Altera a Lei número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescendo o número de vagas e extinguindo cargos no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências. Exposição de motivos. Tem por objetivo o presente projeto de lei solicitar autorização dessa Casa Legislativa para a criação de uma vaga de assistente administrativo, 2 vagas de arquiteto e 1 vaga de engenheiro, com habilitação em engenharia cartográfica, bem como a extinção do cargo de engenheiro agrônomo topógrafo. A criação da vaga de assistente administrativo tem por objetivo suprir carências nas demandas de atendimento à população do município. O assistente administrativo é de suma importância para a execução das mais diversas tarefas de rotina da Prefeitura Municipal, podendo atuar nos setores de recursos humanos, contabilidade, financeiro, atendimento ao contribuinte, entre outros. De modo sintético, se pode dizer que, dentro do quadro de servidores do município, esse é o cargo que apresenta a maior multifuncionalidade, uma vez que compete ao assistente administrativo prestar assessoramento administrativo a superiores, elaborar pareceres fundamentados na legislação, redigir ou datilografar, digitar ofícios, memorandos, cartas e expedientes, secretariar reuniões, lavrar atas, atender ao público e pagar e receber valores. Já a criação de vagas de arquitetos se faz necessária em função de que esses profissionais exercem papel importante na formação das cidades e espaços constituídos com acessibilidade, beleza, sustentabilidade, economia, segurança e conforto. A cidade é um espaço em constante transformação, resultado de atividades e interesses diversificados, e tem se traduzido em um cenário caótico e desordenado devido à falta de planejamento e de critérios de gestão da paisagem. O município de Xangri-Lá encontra-se em franca expansão, tendo registrado no ano passado a maior taxa de aumento populacional do estado do Rio Grande do Sul. A administração municipal precisa coordenar esse crescimento para que ele ocorra de modo sustentável e equilibrado, e o profissional de arquitetura tem papel fundamental no planejamento desse processo. Por fim, cumpre destacar a necessidade de criação de vaga de engenheiro com habilitação em engenharia cartográfica. Decorre da vacância dos cargos de engenheiro agrônomo e topógrafo. Hoje o município tem efetuado a contratação temporária de um engenheiro cartógrafo para suprir as demandas do setor de topografia. Com a substituição ora proposta, o problema será sanado. Cabe explicitar
que todas as demandas do setor de topografia são perfeitamente atendidas pelo cargo de engenheiro cartógrafo, que possuem as habilidades necessárias para a função. Desde já, certo do interesse público, manifesto na proposta que indubitavelmente auxiliará no funcionamento eficiente da administração municipal. Submeto o presente projeto de lei à análise dos nobres edis, confiando desde já na sua aprovação. Respeitosamente, Xangri-Lá, 3 de fevereiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Deu. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos. Não havendo nenhum orador inscrito, abro a palavra para a liderança de bancada por 5 minutos para cada bancada. Com a palavra, a vereadora Luzia Barbosa Neto, da bancada do PTB, por 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, assistência, hoje me traz aqui, até fui procurada esse final de semana, e à tarde nós tivemos reuniões, saí daqui tarde, não deu até para ir até a Secretaria da Saúde para conversar direto com a secretária. Mas vou trazer aqui, até porque eu me comprometi com essa eleitora, né, essa cidadã, e disse que eu traria aqui o caso dela. Essa senhora teve 2 reivindicações. Primeira, ela tem tireoide e tem problema sério, faz acompanhamento. Para conseguir os exames foi quase um parto, uma gestação, e conseguiu. Fez os exames e agora precisa apresentar para poder ser tratada pela situação. Só que o médico, infelizmente, o nosso médico do SF, teve problema de saúde, estava hospitalizado, e ficou sem. Mas numa conversa que eu tive com a secretária, até inclusive passei para ela, viria a doutora do Guará 2 vezes por semana para atender o nosso povo daqui de Xangri-Lá do Centro. E passei, ela disse, não, Luzia, realmente eu tive na secretaria e foi isso que me passaram, porque no 24 horas os médicos não fazem esse tratamento, não fazem acompanhamento, tem que ser um médico da família. Só que daí me falaram, eu fui até o SF. No SF diz que não. No SF falaram para ela, passaram que veria sim 2 vezes por semana, mas para dar as receitas. E isso já se faz 15 dias, 20 dias, e ela está sem tratamento. Então, nós precisamos, vereadora até que leve, eu vou falar com a secretária, vou ver se amanhã eu consigo ir lá também, para a gente resolver essa situação. Outra, ela estava indignada porque veio o boleto do IPTU. Ela ficou na fila mais de 1 hora, quase na fila para pagar. Chegou no caixa, código de barras inválido. Voltou na prefeitura. Deram um novo boleto para ela. Foi novamente lá, inválido. Voltou ela, daí a menina passou para ela que vários casos estavam acontecendo e que era para ela aguardar um pouco para dar entrada, para baixar o... E ela fez, esperou mais de meia hora, foi de novo inválido. Então, ela pegou outro e ia hoje. Hoje eu não falei com ela para ver do caso. Então, até isso é ruim para nós, porque tem os nossos contribuintes, que são, pela maioria, pessoas até de idade também, que sacrificam ficar numa fila e chega lá, infelizmente, não pode pagar. E outra situação, eu já estava até porque eu já tinha pedido até cópia do contrato, e saiu na mídia, e eu entrei em contato com essa pessoa, né? Até expliquei, e vou trazer aqui para vocês. Eu fiz um levantamento, mais ou menos, de valores de aluguéis. Xangri-Lá, nós temos, em cima do Instituto Guri-Guria, no prédio, um apartamento amplo, enorme, R$ 1.200 por mês. Nós temos uma casa na Comandaí, hoje está sendo reformada, que já foi alugada, na base de 900 e poucos reais. No bairro Guará, tem casa de um salário, casa de 900, de 800, mais ou menos isso. E tive olhando também dentro do bairro Figueirinha. Por cima que eu conversei com as pessoas, é na base de 500, 600, 700. E, para surpresa nossa, tem um contrato de aluguel, o contrato número 253/2019,
Foi locado por 6 meses, provavelmente vai ser prorrogado em função que o posto de saúde do bairro não foi ainda, estão reformando, e foi para botar o SF, no valor de R$ 1.500 mês, esse contrato. Sem contar o abuso do valor desse contrato, de R$ 1.500 por mês, imoral. Imoral, e vou dizer por quê. E que a lei não permite isso. Inclusive, eu disse para essa pessoa que postou que eu já tinha tomado as medidas, já tinha encaminhado para a Justiça, porque isso não pode acontecer. É onde está indo o nosso dinheiro. Então, que seja revista essa situação, não sou contra, não, o bairro precisa, não menosprezando o bairro pelo valor de outros. Eu já comparo aqui com o centro, porque é bem na Paraguaçu, que é um local nobre, que a gente sabe tudo, e não menosprezando, porque o bairro Guará precisa sim, só não concordo com o valor e como foi feito. É isso, senhor presidente. Continua à disposição a palavra das lideranças de bancadas por 5 minutos. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra, está em discussão pedido de informação 00011, de autoria da vereadora Luzia Barbosa Neto. Pedido de informação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão os pedidos de providência 040 e 041/2020. Convido a nobre vereadora para que faça parte da mesa, para que eu use a palavra. Com a palavra o vereador Valdir Silveira, por 3 minutos, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, é o que me traz à tribuna, presidente Luzia, é o pedido que de minha autoria é o 041. Eu faço uma solicitação ao Executivo Municipal, propriamente a pasta de assistência social, para que dê uma assistência a uma família ali de Rainha do Mar, que há poucos dias foi comentado, foi publicado nas redes sociais, sobre a questão do menino William. O William, um menino de 9 anos de idade, teve algumas paradas respiratórias e algumas paradas cardíacas. Ele infartou por diversas vezes, a família já tinha quase que perdido a esperança, porque a própria medicina diz que deu 2% de vida para o menino, mas o William, com a fé em Deus que a família tem, ele viveu. E já está em casa, porque na semana passada ele já chegou em casa, estava em Porto Alegre, na UTI, claro, com um grande período. E agora ele precisa de um tratamento, vereadora Luzia, que a família não tem condições e não há disponibilidade nos atendimentos de saúde nós desse medicamento, para que ele faça o tratamento. Como a família é carente, vamos assim chamar, é de baixa renda, eu peço uma solicitação para que um assistente social desloque-se, conforme diz o requerimento, o pedido de providência, vá até a casa da família e vai lá conferir a verdadeira necessidade, né, para que essa criança possa fazer o tratamento conforme autorização médica. Seria isso. Obrigado.
Continua em discussão os pedidos de providências. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Leitura do projeto de lei 006/2020. Projeto de lei número 06 de 2020, autor executivo municipal. Estabelece o índice para concessão da revisão geral anual aos servidores municipais, agentes políticos ativos, inativos e pensionistas. Artigo 1º. A revisão geral anual, que trata o inciso Presidente, 10... desculpa, questão de ordem. O senhor tem que colocar os pedidos em votação. Sim, mas eu coloquei esse pedido de votação. Perdão, então. Está, então, em votação os pedidos de providência 040, 041. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Agora sim, então, me perdoa, o 006. Projeto de lei número 006 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Estabelece o índice para concessão de revisão geral anual aos servidores municipais, agentes políticos, ativos, inativos e pensionistas. Artigo 1º. A revisão geral anual, de que trata o artigo 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, dar-se-á aos servidores públicos municipais, inclusive aos detentores de cargo em comissão e funções gratificadas da administração direta e indireta, conforme a Lei nº 1851, de 23 de fevereiro de 2016, pela aplicação do índice de 6,47%. Parágrafo 1º. O percentual a ser aplicado decorre da média aferida entre os seguintes índices: IPC e FIPE 4,3%, IPCA e IBGE 4,3%, INPC e IBGE 4,4%, IGP 7,3%, IPC e IEP 4,2%. Parágrafo 1º. O índice será O índice acima será aplicado a partir de 1º de fevereiro de 2020. Artigo 2º. A revisão geral anual, na forma do artigo 1º dessa lei, é extensiva aos aposentados e pensionistas do município e servidores e agentes políticos do Legislativo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Encaminhamos o projeto... Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei que tem por finalidade estabelecer o índice da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. A revisão, prevista na Lei nº 1851 de 2016, abrange servidores municipais, agentes políticos ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do município de Xangri-Lá. O percentual proposto é uma média dos últimos 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, dos índices IPC-FIPE, IPCA, IBGE, INPC, IBGE, IGPM, IPC e IEP, conforme parágrafo segundo do artigo 3º da referida lei. O maior índice terá peso 10 e os demais peso 1, conforme cálculo do valor médio em anexo. Dessa forma, remetemos a essa egrégia Câmara de Vereadores o presente projeto de lei,
a fim de ser apreciado. Xangri-Lá, 28 de janeiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Projeto tem os pareceres favoráveis das comissões e da assessoria jurídica. Está em discussão o projeto 006/2020. Com a palavra, a vereadora Luzia, por 3 minutos. Senhor presidente, vereadores, assistência. Não é bem discutir, é só um esclarecimento que algumas pessoas me perguntaram se esse projeto aqui é para dar aumento para os funcionários, que mais aumento. Isso aqui não é um aumento, é uma reposição que é obrigada por lei. Então, o prefeito não está dando o aumento para os funcionários, é uma reposição salarial que é por lei. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 006/2020. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Coloco a palavra para explicação pessoal por 10 minutos para cada colega vereador. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, convido a vereadora Luzia. Te habilita, nobre colega. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência. Só título de esclarecimento a respeito do comentário da vereadora Luzia sobre o contrato número 253, que tem um prazo de 6 meses, e são R$6.000. Então, isso dá um total de R$1.000 por mês. Só abrir no setor de contratos da Prefeitura Municipal, que a senhora vai ver o contrato. Sim, eu acabei de ler, então a senhora verifique ali o contrato, se é o 253, 6 meses e o valor são R$6.000. Então, para a gente não ficar falando em verdades, vamos deixar bem claro. A respeito do paciente William, presidente, eu trouxe ele na semana passada, estava de alta, lá no Hospital Santo Antônio, e realmente o relato do pai do menino foi que realmente a criança, por um milagre, né, que sobreviveu. Teve várias paradas, foi praticamente ressuscitado aqui no 24, depois no Hospital Santa Luzia. Então, com a graça de Deus, ele continua vivendo no meio de sua família. Essa situação que o senhor referiu, até da visita do assistente social, eu sugiro que o senhor oriente eles para que procure a Defensoria Pública. Nesses casos, é o meio mais indicado, né? Através de documentação, a família pode pedir esse tratamento, né? Porque o município não pode dispensar esse tratamento por conta e risco, né? Então, através da ordem judicial, que é a maneira mais fácil, né? Eu aconselho que ele procure a Defensoria Pública e leve a documentação necessária. A respeito também dos excessivos aluguéis, o Executivo Municipal tem a preocupação realmente, né? Tanto que já está tramitando nessa casa, né, o projeto do financiamento do Finisa, para que seja construído, principalmente, um novo módulo do centro administrativo, né, para que sejam abrigadas essas secretarias que estão espalhadas, né. Também a construção de um novo 24 horas, que sairia daquele local, onde seriam ali alocados o SF, mais saúde mental e as especialidades. Então, hoje aquele local, como todos sabem, não comporta mais aquela demanda, né? Então, há necessidade. Então, a gente acredita na sensibilidade dos vereadores, né, para que a gente aprove esse projeto,
para que realmente a gente possa oferecer à comunidade mais essas melhorias. Também, nessa semana, semana passada, iniciou as obras na Rio Apucaé, de pavimentação em PAVS, e será feito também a Rio Comandaí e Rio das Contas, ligando desde a rua Rio Divisa até a Rio Tainhas, e as travessas adjacentes, né? Dando, principalmente ali na Escola Sementinha, né? Uma melhor acessibilidade, ali, sendo que ali atravessa Ademar Jardim, né? Travessa Ademar Jardim foi aberto ali com 2 mãos, para ter mais um acesso melhor pelo ônibus escolar. Então, essas melhorias estão acontecendo, né, e devem continuar. Lá no entorno do 24 horas também será feito um novo estacionamento, lá, né, para abrir aquela passarela lá, para que hoje é uma situação crítica, durante a semana, principalmente as pessoas que procuram a secretaria, o 24 horas não tem uma vaga de estacionamento, né? Está criando um transtorno para os usuários e também para os moradores ali que moram nos arredores, porque tem carro estacionando até em cima do meio-fio, né? E como é a rua bastante usada, está criando esse problema. Mas, com a pavimentação dessas 3 ruas, teremos uma alternativa de trânsito bem melhor para fluir o trânsito e melhorar a acessibilidade. Sem mais, desejar uma abençoada semana a todos, que Deus possa nos proteger. Continua à disposição a palavra para explicação pessoal por 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Luzia, por 10 minutos. Senhor presidente, vereadores e assistência. Vereador Jorge, só se refizer e usar o mesmo número. Tenho aqui cópia que, inclusive, foi enviada pelo Executivo Municipal, que eu pedi, contrato 253, o valor do aluguel R$ 1.500, R$ 9.000 pelos 6 meses. E aqui diz a vigência, deixa eu só pegar aqui o nome e o endereço. A Silvia Regina de Souza de Oliveira, bairro Figueirinha, domiciliada no bairro Figueirinha, no município de Xangri-Lá. Aqui, onde é que está a rua? Era Cisne Branco, parece? Não, Fazão Dourado. E isso aí. Está aqui. Então, tenho aqui, então, vamos ver qual o contrato que está certo. Do senhor está 1.200? 1.200 está do senhor? Não, 1.500, R$ 9.000, tenho aqui. 2 contratos, até vamos ver o que está acontecendo. E quem me mandou foi o Executivo Municipal. Verdade. Colocaram 2 vezes. Quanto de terminar com os aluguel, concordo plenamente. E quanto ao projeto para a contratação do financiamento, ainda está em discutir. Porque esse financiamento vai levar 10 anos e nós vamos pagar de juro 1.200.000 por ano. 1.200.000 de juro por ano. Então, isso nós temos que pensar bem, por isso que nós estamos pedindo várias documentação, porque para quem arrecada 132, 123 milhões ano, e agora ter que pagar praticamente quase isso, é brabo, né, gente? 1.200.000. É isso aí, senhor presidente. Está aqui, se alguém quiser cópia, eu tenho aqui. Continua à disposição a palavra para explicação pessoal por 10 minutos para cada colega. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, convido a vereadora Luzia para que faça parte da mesa. Com a palavra, o vereador Valdir Silveira, por 10 minutos, vereador. Senhora vereadora, nobre colegas vereadores, assistência aqui presente, presidente do PSL, senhor Douglas, dona Cristina, subprefeito Éder, sua esposa, ex-vereador Gilberto Tarrasconi, pessoal
do bairro Figueirinha, sempre marcando sua presença. Que me traz aqui essa tribuna, e gostaria que os nobres colegas da base direta do governo, ou alguém do governo que assiste a sessão da Câmara pelas redes sociais, anotasse o que vou falar aqui agora. Há projetos nessa casa aqui, como o 08 e o 012, são projetos de contratações de mais servidores. Eu notei, quando que eu não era presidente, que esses projetos passavam aqui sem impacto financeiro. E, na minha opinião, os vereadores que decidem lá nas comissões, né? Eu apenas sou presidente, mas é bom que solicite o impacto financeiro para ver, até para os vereadores tomar pé da situação, se de fato tem o recurso para ser contratado esses servidores. Ok? Então, queria deixar aqui registrado. Por que eu queria deixar registrado? Para que o Executivo já adiante. Se tem pressa na apreciação do projeto, se tem pressa na aprovação do projeto, nobre vereador Fred, que já mande atrelado o impacto financeiro, não é verdade? Ao projeto, porque de fato mexe com o orçamento. Outra questão que trago aqui essa tribuna, queria aqui fazer um elogio ao senhor pastor Josequiel e toda a sua equipe do Planeta para Cristo, que todos os anos eles fazem um trabalho aqui em Atlântida, bem no período do planeta. E eles ali armam as lonas, as tendas, que hoje adquiriram com recurso da própria igreja, e prestam socorro para aqueles jovens que às vezes vêm de longe aí para o planeta sem pai, sem mãe, chega ali, bebe em excesso, extrapola, e ele dá aquele amparo, principalmente um amparo espiritual, aconselhando esses jovens, e alguns deles ele notifica seus pais na situação que esse jovem se encontra, e eles vêm buscar, outros ele ampara por ali mesmo. Pastor Josequiel, com toda a sua equipe, está de parabéns pelo trabalho que ele presta ali no Planeta para Cristo. Verdade é, nobre vereadora Luzia, que tem acontecido algumas obras, está acontecendo, isso é notório, e como diz o vereador Cleomar, temos que aceitar, e que bom que estão fazendo. Não importa para mim se é o último ano, o começo do ano, bom que já tivesse feito antes, né, vereador Cleomar? Bom, mas o importante é que está sendo feito. Esta é a minha opinião, o importante é que está sendo feito, porque às vezes se não fazem agora no último ano, né, por nada daí não acontece mais. Então, que bom que está acontecendo. O calçadão, outra coisa que eu quero falar, o calçadão ali de Rainha do Mar, houve uma proposta, ano passado, em uma reunião, lá em Rainha, com um grupo, que o calçadão iniciaria suas obras antes do final do ano. Era até setembro, né, vereador? E até agora não iniciou-se as obras. Por que o vereador Roxo vem a essa tribuna falar esses assuntos? Porque a minha comunidade lá de Rainha, pessoal, Arpoador e Novo do Mar, cobram de mim, e com razão, porque afinal de contas, nós somos, eu, tanto como o Sérgio, o vereador Cleomar, somos um representante deles. Né? Então, eu queria que o Executivo agilizasse essa questão do calçadão, que saísse ali, já em seguida,
desse início àquelas obras do calçadão ali em Rainha. A Câmara já foi parceira no ano passado e vai ser parceira também nesse ano para que aconteça ali o tão sonhado calçadão. Outra coisa que as pessoas de lá do distrito estão preocupadas também é que a questão do plano diretor. Há muito diz-que, né, vereador Cleomar? Às vezes a pessoa não tem noção o que é o plano diretor, que o plano diretor tem que passar pelas audiências públicas, passar por essa casa, né? Uma série de coisas. Mas com certeza, aqueles que estão nos assistindo lá do distrito de Rainha do Mar, Rainha, Noiva e Arpoador, não será desprovida. Com certeza que não. O plano diretor também contemplará o sucesso daquele distrito, assim como em todo o município. Porque, na minha opinião, hoje, o plano diretor, como já falei nessa tribuna, ele engessou o município. O município está engessado, porque às vezes as pessoas querem colocar um comércio e quando procura a tal de carta de viabilidade, chega lá, não há viabilidade para que seja instalado o comércio tal nessa localidade. E as pessoas ficam murchas, se frustram, porque tinham um projeto, e no que esbarra? Esbarra no plano diretor. Mas este ano, o vereador Fábio Júnior, com certeza com os demais colegas, nós aqui estamos para fazer com que esse plano seja um plano modelo. Temos que escutar a população, é claro, nas audiências públicas, mas criarmos um plano modelo para Xangri-Lá. Seria isso. Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Continua à disposição a palavra para explicação pessoal. Vereador Dallagnol faz parte da mesa. Com a palavra o vereador Fábio Júnior por 10 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Luzia, comunidade presente. E hoje, agradecer a presença aqui dos servidores, como se, o nosso subprefeito Weder, servidores também da prefeitura, o ex-vereador, ex-secretário de turismo, ex-secretário de obras Beto Tarrasconi, comunidade do bairro Figueirinha sempre presente, e uma presença que nos agrada de certa forma e que nos envergonha por outra. Uma cadeirante, hoje com acesso razoável, vamos chamar assim aqui no plenário, mas me culpo também, porque fui presidente dessa casa em 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, posso falar por mim, que estou dentro dessa casa, que fui presidente uma vez, e até hoje nós não temos acessibilidade ao prédio da parte de cima. Nós temos que ter essa preocupação. Deixo aqui também já uma reivindicação que somos na mesa diretora, né, vereador presidente Roxo, né, que nós precisamos tratar com... Permite uma parte, vereador? Sim. Já está em tramitação um projeto da sensibilidade nessa casa. Veja bem que nós temos um banheiro aqui que não funciona e não tem sensibilidade zero, mas com certeza vai ter. Pode ficar tranquilo. Maravilha. Eu agradeço a tua presença. Porque uma parte, vereador. Pois não. Na gestão que eu fui presidente, deixei nessa casa um projeto já pronto, elaborado, para acessibilidade de elevador, na parte dos fundos da Câmara aqui, para o segundo pavimento da Câmara. Até se o presidente quiser, eu devo ter ali no meu gabinete já, que foi executado pelos arquitetos e engenheiros da Prefeitura. Muito bacana o projeto. Maravilha.
Felizmente, a gente tem que ter uma visita e se envergonhar por não ter tomado uma atitude ainda de extrema importância para uma pessoa com essa deficiência. Obrigado pela tua presença. Pode ter certeza que foi muito válido. Não sei qual o motivo que tu está aqui hoje, mas só por tu estar aqui e levantar essa questão da acessibilidade, pode ter certeza que já foi muito válido. Também nesse quesito, né, quero parabenizar aqui o secretário Tonho, o ex-secretário Pedro Verpe e todo o pessoal da Secretaria de Obras na questão das pavimentações que estão acontecendo, né. Agora aqui na Rio Comandaí, na Rio Apucaé, que são as que estão nesse primeiro contrato, a Avenida Ana Paula, que tanto aquele povo cobrou, reclamou daquela pedra de calçamento, aquela pedra irregular, e hoje está recebendo aquela pavimentação decente, e eles são muito merecedores. O bairro Equador é um bairro que eu digo que é um bairro jovem, porque lá naquele bairro as pessoas, a gurizada de Xangri-Lá, que sem condições muitas vezes de comprar um terreno um pouco mais, de valor um pouco maior aqui, migrou para aquele bairro, tinha uma certa facilidade de parcelamento, e hoje é um bairro que tem muitos moradores, e merecem aquela pavimentação que estão recebendo lá. E talvez a reclamação, né, a gente sai aí para outras cidades, a gente acaba vendo outras situações bem mais complicadas na questão de pavimentação do que as nossas aqui. Isso muito, né, se diz pela comparação que se faz com os condomínios fechados. Acho que todos, praticamente, aqui transitam dentro do condomínio fechado. E a gente vê ali uma diferença enorme do que a gente vê na rua. Por isso, a Associação dos Condomínios tem trabalhado incessantemente. Eles poderiam vir para cá, aproveitar a sua casa, no seu conforto, dentro do seu muro, e eles estão trabalhando, tentando levar uma situação semelhante ao que eles têm dentro do condomínio para fora. A administração municipal está fazendo sua parte na questão da pavimentação. É inadmissível que se faça reposição de calçamento com aquela pedra irregular. É inadmissível que se continue usando aquela pedra, né, Edinho? Porque a gente sabe o quanto é inútil uma reposição daquele calçamento. Por isso, tantos investimentos em pavimentação nesses blocos intertravados, que é muito semelhante ao que a gente vê dentro dos condomínios. Mas por que a gente não consegue ser parecido com o condomínio? Pelo menos um pouquinho, né, Valdir? Precisamos investir em pavimentação? Sim. Precisamos investir em calçadas padrão? Não temos. A Associação dos Condomínios está vindo com uma proposta, e essa casa, através da mesa diretora, está trabalhando junto, e vamos procurar o executivo para fechar essa parceria do vídeo monitoramento do município, que é outra diferença que tem lá dentro do condomínio, que levou muitas pessoas para o condomínio, que é a segurança. E está na hora de nós, vereadores, executivo, também tratar com carinho a parte da segurança. Porque a segurança, embora seja, né, até sou repetitivo nesse assunto, embora seja seja dever do Estado, a segurança hoje no nosso município é uma questão econômica. Nós precisamos que os nossos veranistas, que não podemos chamar mais de veranistas, são contribuintes, venham com mais frequência para cá, se sintam seguros na nossa cidade. De que forma que eles vão vir para cá? À medida que eles têm segurança para ir no mercado, para caminhar na beira da praia. E a gente sabe que o Estado está quebrado, a gente sabe que não tem condições hoje de a gente botar um brigadiano em cada esquina, e o vídeo monitoramento vem sanar, ou pelo menos tentar sanar, essa deficiência na segurança pública. Então, estamos trabalhando, né, vereador, com esse trabalho junto ao CONSEC,
a gente fala associação, consegue, que é praticamente a mesma coisa, né? Para tentar esse vídeo monitoramento, instalar o vídeo monitoramento, que é de suma importância para a área da segurança / economia da cidade. Dessa forma que a gente consegue ajudar. E tem outra situação também, né, vereador? Por que não conseguimos, fora do condomínio, ser alguma coisa semelhante? Dentro do condomínio, não tem escola pública. Não tem. O município é obrigado a dar. Dentro do condomínio, não tem um posto de saúde. E o município tem a obrigação, é dever do município, saúde e educação. Então, tem essa diferença. Precisamos arcar. E quando eu leio aquele número expressivo de contratações, eu lembro de um projeto que veio para cá no passado, né, vereador Jorge, em que me surpreendeu o número de funcionários na educação. Mais da metade dos funcionários são para a educação. Aí quando se fala num orçamento de 130 milhões, parece que o prefeito bota os 130 milhões ali e não faz nada. Sendo que metade, só metade dos funcionários estão em uma secretaria. Aí está a diferença. No condomínio fechado, onde se cobra um padrão semelhante aqui fora, lá não tem escola, lá não tem posto de saúde, lá não tem ESF, lá não tem enfermeiro. Lá é uma situação privada. Então, por isso essa diferença. Que aqui nós precisamos, com a arrecadação do município, atender na área da saúde, atender na área da educação, sendo que boa parte vai para esses recursos, vai para essa área. Então, essa diferença de uma administração pública e de uma administração privada. E nós somos aqui privilegiados com os condomínios fechados e com a associação atuante hoje preocupada com a segurança, preocupada em atrair os nossos contribuintes também em baixa temporada tão importante para o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado. Continua a palavra à disposição para a explicação pessoal. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra, encerro a presente sessão ordinária e convido a todos os nobres pares para dia 15, na segunda-feira, a partir das 19 horas, a sessão ordinária nessa casa. 17, perdão. Hoje eu estou... o 15 é um número do Dala, daí eu me confundi. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.